Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o programa de hoje vai falar sobre o programa de ESG instituído pela Abrafrutas, para tentar entender um pouquinho melhor como é que funciona esse programa, quais são os objetivos. A gente recebe aqui a Priscila Nasralla, ela é diretora ESG da Abrafrutas, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Priscila, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha. Olá, Guilherme, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Priscila, vamos começar entendendo, então, da onde que surgiu a ideia, a necessidade da Abrafrutas criar essa diretoria de ESG e começar a investir em programas nesse sentido. Bom, o ESG ele veio como um caminho sem volta, né? A gente vem percebendo cada vez mais o comprometimento de grandes empresas, o comprometimento dos clientes de querer saber toda a cadeia de como aquele produto chegou neles. E como nós somos exportadores em grande parte para a Europa, não tem como a gente fugir disso. A gente teve que mapear cada vez mais as nossas ações e começar a perceber onde estão as nossas falhas, onde não está, muito por demanda de fora e também antecipando uma demanda que não tem como a gente fugir. A gente está no setor agrícola e o agro, infelizmente, muitas vezes leva a fama de vilão. E nós, na fruticultura, resolvemos tomar a frente disso e mostrar que a gente tem práticas muito sustentáveis e que também queremos melhorar, né? Um caminho de constante evolução. E aí, que tipo de ações vão ser desenvolvidas para tentar ampliar essa questão de ESG na nossa fruticultura e também, né, não só ampliar as ações, mas levar essa informação, essa imagem para o comprador lá fora? Bom, a gente começou como recente, a gente ainda vai divulgar, a gente está no projeto piloto, um trabalho junto com uma consultoria internacional de ESG. A gente desenvolveu um questionário que vai ser disponível para todos os associados, onde a gente consegue medir o grau de maturidade de ESG de cada uma das empresas, medindo todos os impactos ambientais, focado muito na pegada de carbono, os comprometimentos sociais com as leis trabalhistas e, claro, o de governança, né? Que é e como que a gente comunica isso? Porque muitas vezes o produtor faz muita coisa para dentro da porteira, mas não comunica isso para fora. Então a gente está fazendo esse questionário para que todos saibam o nível de maturidade de ESG que cada um tem, para que possa começar um trabalho bastante focado nessas diretrizes. E aí, Priscila, pelo que vocês acompanham, é claro que você falou, né, esse levantamento ainda vai ser feito, mas pelo que vocês acompanham até aqui, esse grau de ESG para o produtor brasileiro, ele já está bastante avançado, ainda tem muito caminho para ser perseguido. Como é que vocês sentem neste momento essa situação para o produtor de frutas aqui do Brasil? Eu diria que a gente está no grau moderado, muito porque tem muita coisa realmente a ser feita, né? São vários pilares e o produtor pensa muito dentro da porteira. A gente acaba não, eu sou produtor, então falo até por mim. A gente acaba não pensando muito nas demais cadeias, muito porque foge do controle, porque a gente necessita às vezes de poder público e também a gente não fazia mensuração de pegada de carbono. Apesar da gente fazer um rigoroso controle de usos hídricos, de recursos hídricos, isso a gente não mapeia. Então, eu diria que a gente está no estágio moderado, que eu acho muito bom para estar no começo aí de avaliação. E aí, para a gente conseguir avançar nesses estágios, de repente chegar em estágios mais elevados, leva muito tempo, são grandes mudanças que precisam ser feitas. Como que é esse cenário para avançar nesse sentido? Eu diria que não, eu acho que não leva muito tempo, eu acho que eu pego exemplos de algumas grandes empresas, acho que tem ações maravilhosas que fazemos como produtores, mas a gente não tem isso divulgado em lugar nenhum. Então, o consumidor não tem acesso a essas informações, que é um grande ponto do SG, é divulgar as ações que são feitas. Então isso eu acho que é uma coisa rápida. A gente ainda tem um caminho a ser percorrido da mensuração do impacto, né, da pegada de carbono de cada um, que é um trabalho que é mais demorado e exige um pouco mais de recurso financeiro, mas que a gente está caminhando com isso sim. O fato de todos os associados serem exportadores
auxilia um pouco o processo, porque para você exportar, você tem que ser certificado. E a certificação já traz muitos processos que avançam e fazem desse trabalho um pouco mais rápido, diremos. E aí, com esse olhar para comunicação, Priscila, como é que você sente nesse momento a imagem que o produtor brasileiro e o Brasil tem lá fora, especialmente na Europa, nos compradores? A imagem que o Brasil tem lá fora corresponde efetivamente ao que é feito aqui dentro ou ainda tem um gap nessa questão? Eu diria que tem um gap gigantesco. O europeu acredita que o Brasil é uma grande Amazônia. A gente tem um trabalho não só de ser produtor, mas de educar todo o consumidor. A gente vê isso às vezes até no consumidor no mercado interno. As pessoas não têm conhecimento dos próprios biomas, das regulamentações que cada um tem. Você pode imaginar o comprador europeu, não tem a menor ideia. Então, a gente tem um trabalho aí grande de educação, então, muito por isso que a gente está sendo pioneiro mesmo nesse setor. Vamos falar de SG, vamos falar que a gente faz isso mesmo, para que o comprador europeu perceba que a gente está muito avançado nas questões agrícolas, na parte de fruticultura. E você comentou lá no começo, né, Priscila, é um caminho sem volta e cada vez tem mais atenção do consumidor internacional, mas também aqui no Brasil o consumidor tem começado a se importar cada vez mais com essas questões, né? Com certeza. O consumidor, infelizmente, eu percebo que o consumidor vai muito na onda do que, né, a mídia internacional fala. A gente acaba ficando exposto muitas vezes a mentiras, ou se uma pessoa na cadeia faz alguma coisa, todo um setor é responsabilizado. Então, a gente tem aí um gap de comunicação que a gente está tentando preencher bastante grande. E dentro dessa questão da preocupação, especialmente do público europeu, essa distorção de imagem, a gente tem acompanhado nesses últimos dias muita discussão com relação à lei antidesmatamento europeia, muitos setores tentando correr para se adequar, tentando mostrar o que já é feito. Então, o setor das frutas já tem um passo mais à frente, já tem um caminho já percorrido nesse sentido, né? Não, com certeza, com certeza. A gente, né, não tem como a gente não respeitar as leis e legislações de cada bioma. Isso é fora de cogitação. A gente tem para preservação da biodiversidade imensa, porque a gente depende 100% da natureza. Então, o nosso maior, nosso, a gente tem todo o interesse em manter aquilo bem e vivo, né? A grande maioria das frutas precisa de polinização, então as abelhas são essenciais. Só um exemplo pequeno de coisas que as pessoas não sabem, que acham que a gente está matando a abelha do mundo. Muitas árvores lenhosas, como a mangueira ou o limoeiro, são grandes retentores de carbono, coisas também que a gente ainda não fala e tem pouco estudo. Então, tem um trabalho grande aí para ser feito, não só de comunicação, mas também de estudo, de tudo que nossos biomas são capazes de fazer, além do amazônico, né? E a gente tem acompanhado o trabalho da Abrafrutas abrindo novos mercados, buscando novas possibilidades de vendas para os produtores brasileiros. Esse trabalho desenvolvido e comprovado ajuda também nesse sentido, né, Priscila? Já é um meio caminho andado para abrir novos mercados, né? Ah, muito, muito bom. Ainda mais porque a gente usa muito recurso hídrico e a agricultura irrigada permite que você controle muito, né, o uso de água. Você tem aí grandes tecnologias que possibilitam e facilitam a vida do produtor e também façam com que a gente tenha um controle cada vez mais rígido e eficiente desses recursos. Então, o fato da gente ter muita água é uma coisa que atrai muito consumidor, porque é uma preocupação global da falta de água, né? E graças a Deus o Brasil não tem esse problema. Essa questão da irrigação, inclusive, né, Priscila, acho que é um dos grandes focos de distorção de informação, de mal entendido para o pessoal da cidade, o pessoal consumidor, o público em geral, né? Essa ideia de que a irrigação acaba com a água e não é bem por aí, né? Não, muito pelo contrário, né? Como a grande maioria já faz gotejamento, o gotejamento vai assim exato na raiz da planta, super controlado, não tem desperdício e a água volta diretamente para o solo. Então, realmente é uma falácia. A irrigação, a irrigação, ainda mais de gotejamento, é um avanço no controle hídrico absurdo. Você consegue monitorar se chove, você não irriga.
Então realmente tem muito que melhorar na parte de informação. E Priscila, além dessas questões de produção, de sustentabilidade, o ESG também olha bastante para a gestão, para a relação dos trabalhadores, das pessoas ali das empresas. Este lado também já tem avanços, já tem algum caminho andado nesse setor das frutas? Sim, com certeza. Muitas das empresas já estão na segunda, às vezes até na terceira geração. Então, muita gente já vem fazendo trabalhos de sucessão. E a gente também está num momento de mundo onde as coisas não são mais tão horizontais e mais verticais, né? Então, essa comunicação com o trabalhador, todo mundo saber a meta da empresa, né? E comunicar isso cada vez mais, não só para o mercado, mas também internamente, é uma coisa que a gente tem visto com bastante recorrência. Então, eu diria que sim, a fruticultura está bastante avançada, porque a gente tem um. A gente emprega muita gente, né? A gente tem uma mão de obra bastante extensiva. E sem o colaborador estar na mesma página da liderança, não tem como avançar. Então, eu diria que a gente está bastante avançado. Falta a gente comunicar também. Priscila, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa preocupação da Abrafrutas com essas questões do ESG. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Sim, eu queria agradecer. Estar aqui é sempre um prazer falar desse setor, que eu sou apaixonada. Queria incentivar todo mundo a consumir as nossas frutas, falar bem, porque realmente a gente faz um trabalho sensacional. Além de impulsionar toda uma cadeia, como eu falei, que a gente é o setor agrícola que mais emprega a gente, então também traz muito emprego. É um setor de orgulho nacional mesmo. Priscila, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Barafruta sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores brasileiros e conta com a gente para ajudar aí nessas divulgações dos trabalhos realizados. Obrigado, até a próxima. Obrigada a você, Guilherme. Até a próxima. Essa a Priscila Nasralla, ela é diretora de ESG da Abrafrutas, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre o programa de ESG desenvolvida pela Abrafrutas para, primeiro, promover essas ações junto aos produtores brasileiros e, segundo, levar a informação e a divulgação dessas práticas para os consumidores, para os compradores dessas frutas, especialmente quando a gente olha para o mercado internacional, para o mercado europeu, principalmente, que demanda cada vez mais essas questões ligadas à sustentabilidade, a respeito ao meio ambiente, todas essas questões ali contempladas pelo ESG. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem para a resenha!